Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje estamos com mais um episódio aí do AgroPod. Estamos aí com a Gabi Manrique. Isso, mais uma vez aqui, com a presença do Brasa. Mais conhecido aí como Dr. Jordani. Esse cara é brabo, hein? Me ajudou muito. Agradeço demais a sua presença, Brasa. Muito Eu que agradeço. E hoje vamos falar aí um pouquinho sobre você, né? Falar aí da sua história de vida, falar dos poderes acadêmicos aí que você tem, brabo demais. As descobertas também, projetos relacionados aí com vermífugos que vocês fizeram uma droga nova aí também. O cara tem bagagem. É diferente esse cara. É diferente. Ô, Brás, mas vamos lá. Começa com a sua história de vida aí. Como que começou? Como que introduziu na sua vida aí o ramo do agro? E o porquê também, né? Tá, então. Primeiro é Giordani, né? Mas aí tem que associar o Brasa, porque local na cidade é Brasa. É Brasa, e aí fora conhecido. disso é Giordani. E em artigo vai ser sobrenome também, mas aí é Favari também. E, não, eu primeiramente queria agradecer do convite. Falar do que a gente gosta é prazeroso demais, né? Então, e acaba na consequência influenciando boas novas expectativas, né? Iniciativas e tal. Quem sabe alguém filtra isso. Como eu já andei vendo os podcasts de vocês, já aprendi muito. E aí também falei, vou lançar a conversa, Sim. aceitando o convite, se alguém puder aproveitar alguma coisa também. É sempre muito útil. É sempre muito útil, né? Tem sido uma utilidade o negócio, né? Com certeza. E no ramo e no assunto focado, né? Então, eu sempre sou dracenense, nascido e criado em Dracena. Sempre fui apaixonado por cavalo, desde criança mesmo. Isso é uma paixão. Cavalos, equinos e enfim. E aí, quando jovem, participei de algumas provas equestres, gostava de laçar, tambor, molequinho, uma escolinha de equitação em Dracena que tinha muitos anos atrás, que era do seu João Toboni. Então, abraçava gente que na época não tinha cavalo, mas ia lá, igual a Gabriela faz hoje. Né? Eu também fui fruto desse... desse ramo. Fruto desse acolhimento. Me acolheram na época, né? Isso aí, 97, 98. E aí fez uma base que depois já era, né? Transformou minha vida, né? Então, no momento que eu precisava muito, tinha perdido os familiares, os pais, e aí foi colocado para me ajudar como uma terapia e isso aflorou essa paixão. Aí virou profissão, né? Eu sempre gostei muito, eu crio cavalo também, comecei a criar cavalo, depois resolvi estudar, fiz veterinário, mas eu fiz faculdade de veterinária querendo mexer com cavalo. Eu gosto de cachorro, gosto dos outros animais, mas assim, eu quero entrar para trabalhar com cavalo. Então, desde o primeiro bimestre, semestre na faculdade, era só trabalhos direcionados para equino, e toda a minha graduação foi voltada para equino, né? Então, já tinha um foco, né? Eu já tinha essa paixão muito declarada mesmo, né? Não tinha segredo para ninguém, né? Então, aí a paixão virou profissão, né? Me transformei em veterinário, né? E comecei a trabalhar como autônomo, e tinha uma pequena central de reprodução de equinos, né? Tinha minha própria criaçãozinha na paralela, mas mais como veterinário, que é então agora virar profissional da coisa. E na preparação também tive a oportunidade de fazer o mestrado na Unesp, né? Para trabalhar com equinos, também aceitei o desafio para trabalhar com cavalo. E tinha uma necessidade grande de um teste de droga, né, no estado de São Paulo, eficácia de drogas antiomíticas, foi me proposto, eu topei o desafio, então fiz o mestrado, que foi um divisor de águas na minha vida, né, o título de mestre, e trabalhar com equinos e parte de vermificação foi muito importante, e atualmente doutorado em Botucatu, na Unesp de Botucatu, dou sequência nos estudos por Botucatu, trabalhando com equinos também, né? Com vermifugação, os efeitos colaterais e em tudo. E dentro disso tudo, como autônomo médico veterinário na cidade aí, atrapalhando o povo aí um pouco e dando um trabalho aí. Então foi essa trajetória, num resumo, paixão por cavalo, de paixão à profissão. Né? Hoje a minha folga é ficar em casa sem ver cavalo, porque de segunda a sexta, não aguento mais, né? Brincadeira, mas tem sido isso. De uma paixão, transformou numa profissão. Olha que maravilha, cara. Que Nesse bacana, sentido, hein? Não, a história de vida aí também de ser fora de base. Tem coisa que a gente Aí não tive a pode falar, oportunidade de dar aula também na Unesp, com um professor Opa, convidado. Inclusive, você teve a oportunidade. Peguei uma matéria lá com você lá. Mas também assim, o desafio era, eu dou aula de equinocultura, de cavalo, né? Fugiu do cavalo,
Já fugiu. Ali, mas não, mas se for pro lado também de parasitas ali também. Não, sim, tudo bem. Parasitologia ali. Não, tudo bem, é uma base. Mas assim, eu sempre o foco foi muito focado, sabe? Eu não sei nada muito do lado, mas cavalo... Falar em parasitologia, o Ricardo Veludo, ele tá correndo de nós aqui, hein? O nosso orientador lá também tá correndo da gente. Total, a Ricardo Veludo transformou a minha história, né? Pegar ele lá pela orelha. Ele é um cara bom de trazer por aqui, que é uma referência nacional, né? É, o cara é brabo na parasitologia aí. Também veterinário aí. Também veterinário. E meu também, ele é veterano também do exército lá, que ele é tenente, né? Sabia disso? Rapaz, né? Baixou 10 uma vez. De toma, fleca. Ô, Brás, mas e aí, cara? A trajetória ali que você começou, tudo mais, você teve a especialização dentro do cavalo? Se especializou em algum tipo de cirurgia? Ou só na parte de clínico geral mesmo com o cavalo? Então, na minha formação, eu fiz uma mescla, assim, que eu achava que a minha região precisava mais de uma amplitude geral do que um extremo foco. Então, assim, eu queria fazer clínica básica, né, que era a casuística aí era 90%, que são primeiros socorros, uma cólica, tétano, umas cirurgias, essas coisas, do que focasse numa extrema necessidade. Mas o que eu foquei bastante foi na área de reprodução. Porque um cara que me incentivou muito a fazer, desde fazer a veterinária, que um cara que me abriu as portas da casa dele, um aras muito grande, que me colocou para trabalhar com cavalo, chama-se Luciano Beretta, ele é também de Dracena, e ele me forçava assim, me indicava muito a trabalhar na reprodução. Né? E aí eu já vim fazendo uma parceria com ele, com receptoras, transferência de embrião com ele, uma extensão lá. Então, assim, foi meio que... O mercado me direcionou para a reprodução. Né? Gostando de clínica, fui fazer meu estágio final no hospital de cirurgia de cólica. Né? Eu terminei a faculdade e fui para um hospital em Tatuí, que era no Pacola, e fiz clínica e cirurgia. Mas o mercado, assim, me informar, estou te mandando animal para você fazer, para você emprenhar, para você... Então, assim, a necessidade grande foi na reprodução. Então, eu trabalho mais com reprodução, clínica básica fora da reprodução e a parte do estudo aprofundado no mestrado e doutorado em parasitologia. Então, são vertentes, mas é cavalo, entendeu? É cavalo. Então, e toda a clínica e a reprodução que é um pouco, assim, mais fora da clínica, que não fala muito com a parasita, mas não tem jeito, você acaba tendo que aprender de nutrição, acaba aprendendo de manejo, vermifugação, vacinação, criação, né? Então, acaba se completando uma coisa na outra, na mesma espécie, né? Sim. E ainda não sabemos nada, né? Então, assim, cada dia é uma surpresa, né? Cada dia é uma surpresa. E um desafio diferente também, né? Grande. Igual aquela descoberta que você fez lá. Não foi uma descoberta que eu fiz. A faculdade tinha uma necessidade de, tempos em tempos, testar drogas para ver qual é a eficácia. Sim. Se tem um antibiótico, se tem um anti-inflamatório, ou se tem, no caso, um antihelmíntico, que é um vermífugo. Ora, ele foi lançado, ele tem sua eficácia, mas com o tempo vão se desenvolvendo resistência, né, dos parasitas, de tudo isso aí, frente à exposição às drogas. Então, de tempo em tempo, assim, ele resolveu na década de 70, ele resolve no dia de hoje. Se eu for lá no balcão da veterinária comprar um vermífugo e dar para o meu cavalo, ele está funcionando? Quem avalia isso? Quem comprova isso cientificamente? Eu tive o privilégio de, com uma equipe do professor Ricardo, né, estar à frente dos equinos aqui e testar isso a nível do estado de São Paulo, porque a Unesp é uma faculdade estadual. E como a gente tinha um N de animais muito grande na nossa região, eu pude expor aí mais de 300 animais aos testes. Então, criou uma robustez muito grande nos ensaios, nos experimentos. E aí nós pegamos vários vermífugos pela Unesp estipulados para testar esta molécula, essa droga, esta marca, usar neles todos, fazer exame antes e depois e controlá-los por 1 ano, 2 anos com essa droga para ver realmente a eficácia. E o primeiro relato robusto do Brasil que a ivermectina não teve mais sucesso foi aqui, em 2023, dentro do laboratório de Dracena, do professor Ricardo Veludo, do EPA, que você conhece. Sim, participo também. E eu tive a oportunidade de estar junto nisso. É o meu artigo de conclusão, minha tese de mestrado, é esse artigo internacional que publicamos, com a resistência da ivermectina nos equinos. Na ocasião, a Unesp fez o convite de nós irmos para Ilhéus da Bahia, no Congresso de Parasito, para falar essa notícia chocante, sendo que mais de 80% dos produtos que estão no mercado para controlar, para ajudar os equinos, os antihelmínticos, são a base de ivermectina. Aí você vai para um congresso falar que aquilo não serve mais, a indústria quer matar, né? Mas respaldado pela robustez que é
a Unesp Pela e a ciência, ali, né? que é um fato, e uma tese de mestrado, não é um estudo nem um achismo, né? É ciência, então aí não teve muito argumento. Então, assim, foi o primeiro relato brasileiro robusto. Foi aqui em 2023, é o artigo, onde é o meu artigo, mas de toda a equipe, de toda a faculdade, né? Só fui o cara na hora, no momento que mexeu nisso aí, mas faz parte da Unesp, né? Não é uma coisa própria, tô aqui em casa, vou descobrir um negócio. Não é nada disso. Não, mas é tudo muito orientado, né? Então, é pesquisa séria, né? Então, eu só fiz parte dentro de uma equipe, né? Sim, foi eu que liderei, é meu nome, foi meu nome que saiu, assim. Então, não, mas eu tô falando assim, não, seus, mas é que toda máquina tem todo um sistema pronto ali, né? Sim. E aí com isso, outras empresas queriam que testasse outras drogas, o professor começou a receber ofertas de testa isso, testa aquilo, né? Participamos de outros testes também. E até o dia de hoje estamos trabalhando nisso ainda, né? Da parte acadêmica, da descoberta que você perguntou da ivermectina. Então, sim, nós relatamos que ela já tem um efeito reduzido na tropa. Então, isso já é publicado, não é um achismo, que isso daqui é melhor, não. Isso já é publicado, isso já mexeu com o mercado, outras drogas estão vindo aí por causa disso, porque empresas que tinham a ivermectina como base, aí você vê um artigo a nível mundial, né, um artigo internacional, que foi o que nós publicamos, falando que a eficiência deles está comprometida. Provada que está comprometida. Aí se tem um direcionamento aí para outras drogas, isso mexe, e os cavalos ganham, né? Porque você toma vermífugo, comprado, põe na boca dele, né? Mas não fazia o efeito que sofria a eles. O dono estava tranquilo, eu dei vermífugo, mas e o resultado, né? Exato. Então, isso a gente participou e é minha área de estudo, minha linha de pesquisa. No mestrado foi e no doutorado ainda é essa linha aí, que é eficácia de drogas antihomínicas nos equinos. E vocês também estão com um projeto aí de uma outra droga também, né? Então, sempre é essa a questão, né? Sempre na paralela tem novos experimentos, empresas querendo... Olha, testa o meu também, vê o que você acha do resultado. A gente sempre vai fazendo isso, né? Ainda não tem nada novo. Tem alguma coisa associada, alguma coisa incrementada. Varia de localidade para localidade. Tem região que é mais suscetível. Concentração alta, animal mais nutrido ou mais subnutrido tem mais dificuldade. Então, assim, não podemos cravar alguma coisa travada. Isso funciona, isso não funciona. Né? Porque tem tudo umas variáveis também, né? Mas a linha de pesquisa tem sido isso. Fora a parte de clínica e alguma coisinha de reprodução que a gente trabalha também, que todos os dias aí, como autônomo, né? Para os produtores rurais. Isso aí também vai dar o que falar ainda, hein? Depois tem os cortes ali, você já sabe, né, Jordano? Olha, ó, o caboclinho ali, ó. Tá ali. Mas também agradecer o pessoal aí, os nossos patrocinadores aí, o pessoal da Touro Louco, o pessoal do 153, com, cara, comida excepcional aí. E o pessoal também dos vaqueiros ali, que ajuda nas vestimentas, né, no look. Logo vocês também vão ver o cafezinho ali no 53. Jordano também já participou muito de coisa ali, né? Já foi jantar. Casamento, festa. Maravilha. Pudesse ficar lá o tempo todo, né? Alta gastronomia, né? Ainda mais que eles estão com... Excepcional. Não, e cada semana eles postam um prato diferente. Eu falei, não, tá de sacanagem. Meu Deus, não tem como. Não, é diferente. Fora o ambiente, né? O ambiente que é extremamente... Não, o ambiente ali... Não sei se é o cheiro, se é o ambiente que mais favorável, mas... que tudo favorece para você sair de lá transformado. Os atendimentos são Não, a experiência ali totalmente diferente ali, cara. Totalmente diferente. Mas é top demais. Ô, Braz, mas vamos lá. Na parte de reprodução, cara. Fala um pouquinho pro pessoal aí sobre reprodução, o que você faz. Se tem alguma tecnologia nova aí na base de reprodução, você que está dentro dessa área aí. Na parte de inseminação também. Tá. Parte de barriga de aluguel, que vocês também mexem. Retirada de embrião, folículos ali. Se tem alguma tecnologia que vocês estão incrementando aí. Para ter uma maior assertividade. Ou se vai direcionar... para uma fêmea ou um macho dentro da reprodução, como que é feito isso? É só pegar o óvulo ali com o espermatozoide, fazer a fecundação e colocar na barriga de aluguel? Você tá empolgado, né? Eu acho que vamos por partes. Ele tá falando... a reprodução primeiro e a gente depois vai caminhando. Gabriela, o que ele propôs, acho que vai um mês para falar, né? De tanto tópico. Eu tô só aqui, eu falei, mas... Tanto tópico assim... Há um mês falando, né? Tem que
né? Pegar tudo que puder suprir ali, hein? Com certeza. Já pega uma consultoria agora. Não, então, assim, até, inclusive, uns tempos atrás, o pessoal da Unesp me procurou para falar sobre esse assunto. Umas alunas, enfim, sobre exatamente, parece que é a tua frase aí, né? Mas é uma dúvida geral, né? Querer saber de alguma novidade, de algum melhor resultado. A verdade é o seguinte, a reprodução de equino, a criação de equinos é uma criação, assim, mas não tem aquele recurso e nem tem aquela vocação de produção, carne, essas coisas. Então, é mais o hobby, é mais terapêutico. Enfim, comercialmente, mexe mais de 3,5 bilhões aí no Brasil, com empregos diretos e indiretos. Então, isso é um fato, né? Não é criar cavalo, não vira nada. Isso é um fato. A economia mexeu em dinheiro desde de dar emprego e tratar de famílias. A economia é gerada nisso aí, eu até falo no meu artigo, qual é o grau de relevância de se cuidar de cavalo. Pelo menos, se não é afetivo, economicamente, no Brasil, é o terceiro maior rebanho do mundo. Então, assim, é extremamente importante. Então, tudo que vem com isso, a reprodução é uma delas, né? A reprodução é extremamente... Falando de animais de alto nível zootécnico, né? Vamos supor, de grau de sangue. Sim. Porque se você falar, vou falar de reprodução, eu tenho um cavalinho no sítio, eu falar tal, eles se reproduzem normal, né? Mas falando de biotecnologias e de avanços de tecnologias para seleção da espécie, para melhores rendimentos financeiros na venda desse produto, aí as biotecnologias, elas vêm de encontro para isso, né? Que é o que você já citou, que é a transferência de embrião, que é a inseminação, utilização de sêmen congelado, cavalos, animais que não estão nem no país, estão se acasalando e nascendo os filhos aqui, o cavalo está lá nos Estados Unidos e está nascendo filhos aqui, e quais essas tecnologias, quais são os caminhos que pode ser feito. A premissa para uma grande evolução genética seria uma inseminação artificial, porque permite que você use cavalos ou éguas renomados, ranqueados, com alto nível zootécnico, sem que o cavalo esteja na sua propriedade. Ele te fornece sêmen. Aí você vai na central do Garanhão, escolhe, eu quero aquele campeão mundial, eu quero aquele campeão brasileiro, eu quero aquele lá, e você traz isso para fazer um acasalamento na sua égua, na sua doadora, naquilo. Então, isso daí já trouxe... Você não precisa ser o seu cavalo com a sua égua para você fazer uma tropa. Isso dá para fazer, volto a falar. Lógico, é o tradicional. Pensando em alto nível, em performance, você consegue escolher animais que estão aqui à disposição e que estão até fora do país. Estão competindo, não estão... Né? Então, assim, dá para você fazer o que você quiser. Então, na inseminação artificial, você vai ter que ter um médico veterinário, vai ter que fazer um acompanhamento, né? Isso via ultrassom, enfim, fazer uma inseminação, né? E aí o sêmen vai diretamente na égua. Você usa o garanhão importado ou com o sêmen congelado que já morreu, ou o cavalo que está fora, você coloca na égua normal e fecunda os dois. Na transferência de embrião é no mesmo sentido, só que você não deixa na égua. Você tira esse embrião ali com 7, 8 dias e coloca em outra para gerar, né? Que é a receptora, que vai receber a barriga de aluguel, assim, falando numa linguagem mais simples, né? Então você tira, ela fica gestante ali por 7, 8 dias e você já faz um lavado uterino, coleta esse embrião e transfere numa outra para gerar. Isso é o quê? Facilita essa égua, que ela vai continuar no esporte, ela não vai ficar gestante, ou também para aumentar o número de filhos por ano, porque um equino, a gestação é 11 meses. Quando você faz isso, você lavou o embrião, colocou na receptora, daqui 20 dias ou 5 dias, enfim, dependendo do protocolo hormonal, você já consegue fazer outro filho dela, e ela vai doando o embrião, chama doadora de embrião. Ela consegue aí 4, 5 filhos, naturalmente, assim, por transferência de embrião, no mesmo ano, sendo que seria um. Então, você consegue ter uma égua produzindo 5 animais, em vez de ter 5 éguas, às vezes, mais simples. Você consegue dar enfoque naquela que é melhor, naquela que tem uma... Ou mesmo que está em atividade, em processo de treinamento ainda, você consegue fazer isso aí. E nós fazemos. Tipo, Dracena, nós fazemos isso, né? Eu dou assistência no Aras, do nosso amigo, e fazemos isso. Os animais deles é em prova. Você também está correndo, hein? Tem que chamar ele aqui. No Aras do Shimura eu faço, e de clientes de terceiro, quando precisa, eu faço em loco também. Tirar esses embriões e colocar na receptora, e elas vão gerar... E o que nasce é daquele acasalamento lá, né? Isso é a transferência de embrião. E tem também hoje, que é mais moderno, que é a ICSI, que é uma fertilização, né? Fora, só que assim, o custo é elevado, né? Mas é para animais ainda que de uma excelência
Né? A não ser que você queira gastar dinheiro, você faz o que você quiser da sua vida. Os cavalos ali bem, milhões. Semi-congelado, óvulo congelado, embrião congelado, aí faz-se um monte, né? Aqui nós temos uma central perto nossa aqui em Adamantina que faz esse serviço. Então, assim, já é a excelência da excelência. Mas o que se tem de mais novo e o que se tem hoje para melhor resultado não é nem tanto a biotécnica, que é a ICSI ou que é a inseminação, mas é o conjunto de medidas que vocês já falaram aqui em outros. Acho que foi até a Gabi que falou que é o conjunto cavalo bem-estar, animais. Hoje, para melhorar resultado, a gente acerta com a base, com a alimentação correta. Então, arroz, feijão ali, arroz, feijão, porque assim, não é... Você perguntar para mim, estou querendo responder isso para você, porque é a pergunta do mundo. Qual é a tecnologia melhor para fazer isso? Eu falo que... Só que se não pegar ali hoje, o resumo de tudo, o bem-estar animal e o sombreamento e estresse térmico hoje, acertar esse ponto está dando mais resultado do que uma técnica nova, do que uma ração super poderosa. Então, artificializar menos a criação tem dado mais resultado, né, para uma doadora, né, tanto de clima, né, um aquecimento, o sombreamento, pensa na nutrição, acertar vermifugação, acertar o desenvolvimento desse potro. O conjunto nunca foi tão necessário agora do que usar uma ferramenta isolada específica. Então, assim, falar que não adianta nada você tirar o embrião de uma égua caríssima e você deixar a receptora passar fome. Ou nutricionalmente ela não desenvolve, o potrinho que vai nascer geneticamente é bom, nutricionalmente ele vai ser comprometido. Né? Que a gente tem a situação com um clone. Clone, quando se faz clone de equino... O clone, aqueles animais que teve na Argentina lá, acho que se eu não estou enganado, acho que foram 4 cavalos. Você chegou a ver aquele estudo que os caras fizeram? A biotecnologia? Sim. Fizeram os clones de cavalo. Do clone. Conheço de clone. A diferença do clone, que eu só citei aqui, é a seguinte. Ele pode ser geneticamente o mesmo. Só que se ele queria ser em ambiente diferente, vai mudar o indivíduo. Vai mudar. Com certeza. Então, se vai mudar, então nós temos que mudar também na base da alimentação, nutrição, resultado. Eu acho que vale mais frisar o que nós já sabemos e viemos com conforto térmico, com estresse. Tem animais que acertam a reprodução por causa do cortisol. Ela está na base de estresse, não dá embrião. A gente volta ela para a manada, volta ela para viver em grupo, volta ela na alimentação menos artificial, a égua passa a ciclar. Tem vários clientes que os animais foram submetidos a programa de ICSI, lavagem de embrião, e parou. E volta para o Aras, não sei o que eu vou fazer, o que você acha? Eu só proponho uma vida normal e a égua está prenha. E eu tenho, são clientes, está testemunhando aí, viva, na cidade, de que éguas extremamente sendo forçadas numa cocheira e lava embrião, tira embrião, lava embrião, tira embrião, um estresse. Ela chega uma hora que ela fala, para. E aí você volta ela para um equilíbrio. Os naturalistas vão ficar loucos falando assim, mas você volta para o equilíbrio de pastagem, manada, e a égua volta a dar embrião. A égua volta a ser mãe, volta... E um monte de outros estresses e de falta de resultado que você... eu tô cocheira, fechei o cavalo, o resultado não vem. Até, a Gabriela pode falar isso melhor, até resultado de prova. Isso é verdade. De cavalo estressado. É onde eu entrar. O resultado de prova... Eu sei de relatos que o animal estressado é craque, mas ele estando estressado você não consegue. Mas você deixou ele solto, ele está relaxado, você nem treina muito, nem oprime naquela semana, você tem um melhor resultado com ele do que um massacrante. Né? Então, na reprodução, no resultado também, desenvolvimento dos potros, tudo esse conforto do bem-estar animal, parece brincadeira, bem-estar animal, mas é a chave que falta para evoluirmos, entendeu? E faz uma total diferença. Uma coisa que assim, eu achei muito interessante no que você falou, é que os reprodutores dos equinos, eles sempre querem pegar a morfologia melhor, né? A genética melhor. Então, pega a mãe, o pai, que foi eu sei da onde, coloca numa égua qualquer. Teve uma vez que um manejo muito importante. Quando a gente estava começando nesse mercado, a gente não sabia muito, e a gente fazia esse tipo de reprodução. Mas colocamos numa égua, que fala que é aluguel de barriga. Então a gente pegou qualquer idade, estava lá, soltando no pasto, não tinha muita nutrição. O potro cresceu muito, a égua era baixa, a gente precisou tirar ele recentemente do leite, porque ele estava dobrando as patas dele para conseguir mamar. Para você ver como é importante o manejo. Aí foi quando a gente começou a selecionar hoje qual égua a gente vai colocar.
mesmo aquelas que só ficam solto no pasto mesmo, para conseguir fazer a barriga de aluguel. Isso seria o fino, né, Gabi? É. Selecionar. Eu quero uma boa mãe, tamanho bom, produtora de leite, a cor. habilidade materna. Exatamente. Não adianta você tirar esse embrião e jogar. Isso que a Gabi falou, vivemos isso na 2010 a 2018, assim, pega qualquer coisa e coloca dentro de qualquer coisa. Exatamente. Aí você tem animais que não têm sanidade, não têm estrutura, falando do quarto de milha, por exemplo, do inglês, são animais que crescem e desenvolvem muito. Começa a comprimir a mãe ali dentro, produção leiteira. Então, hoje já se pensa diferente. Mas no início foi uma... No início, sim, a gente não tinha muito conhecimento. Realmente. Eu faço avaliação para receptora, para quem vai fazer aquisição de receptora, eu faço avaliação também. E a avaliação está relacionada à idade, tamanho, né? O nível de estresse, se ela não tem jeito. Todo mundo fala... Esses dias eu tive uma amiga veterinária, falou, Jordânia, tem uma égua aqui para receptora. Eu falei, mas como é que você sabe que ela é receptora? Ah, porque ela não serve para mais nada. Eu falei, então não vai servir para ser mãe de cavalo caro, né? Ela não consegue fechar ela na mangueira, não consegue fazer um veneno de carrapato, não consegue fazer, administrar as vacinas, né, ideais. Como é que vai ser mãe do investimento de um processo alto, caríssimo, né? Também não dá, né? Então, tem tudo isso... Aí, quando eu falo que é tudo um complexo, sim, não adianta você entrar na técnica e jogar na receptora, que a Gabi falou. Imagina, então, não é só isso. O Poto nasceu maior que a... Nós temos... Nasceu o tamanho da égua agora. Nós temos as receptoras ideais ainda? Não temos. Nós temos o perfil de pastagens ideais que cavalo gosta? Não temos. Não temos ainda o mínimo ainda. A vermifugação, eu sou testemunha de que ainda ninguém faz o mínimo. Né? Então, acertar o mínimo, difundir o mínimo, é a base, acho que dá mais resultado assim, para atingir mais gente. O fino do fino sempre vai ter. Alguém sempre estudando e fazendo as coisas que ninguém fez, sempre vai ter. Mas a massa, a biotecnologia e a ciência aplicada para o produtor rural hoje, isso tem uma importância muito grande. O cara ouve o teu podcast hoje, ouve a Gabi falar e ele vai botar em prática amanhã. É diferente de falar para ele de uma X, de FIV, de outras coisas que acontecem em tudo que é lugar, que é uma realidade para ele. Agora, ele falando de manejo, de outra coisa, uma sanidade, do que vocês vêm falando aqui, é a ciência aplicada hoje. E aí consegue atingir a população. É muito legal. Eu gosto Pegar massa, né? Você faz aquele acompanhamento com cavalos que são atletas, que você pega, faz suplementação, uso de alguns hormônios, para ter um rendimento maior na prova, você consegue... Sim. Hoje eu dou assistência no Aras, né, que eles têm cavalo assim, todo final de semana estão em prova. No Aras, Yoshimura trabalha com Ranch Short, em Working Cow Horse, todo final de semana estão em prova. Então tem os animais que são submetidos a isso, que eu falo que eles estão igual ao circo, né? Todo final de semana está num lugar. Você imagina o estresse de viagem desses animais, sobe em caminhão, viagem, desce. E treino durante a semana e prova de alto nível, né? Então, assim, esses animais precisam de suplementação. A verdade, a suplementação foi feita para animais desse tipo. Animais que pessoas que expõem eles ao extremo do seu potencial, com um tanto de treino, porque você só tem cavalo bom se treinar muito, né? Exatamente. E treinar muito mói cavalo, né? Mói cavalo. E você treinar muito a semana inteira, como é que ele chega na prova ainda? Cansado? Pegar o João aí para correr a semana inteira, chega no final de semana, ele tá cansado, né? Então, a suplementação ela é feita para esses animais. Então, assim, é extremamente indicado que se faça a suplementação energética, aporte muscular, não para ganho e para superávit de tamanho, né? Para aguentar exploração da habilidade, se é craque, se não é. Então não adianta nada você ter um craque fadigado, uma musculatura toda estressada e todo dolorido para executar uma prova se você não deu um aporte necessário. Então é uma construção. Nos treinos é uma construção, com suplementos adequados de construção. E fortalecimento é ritmo, igual um atleta, jogador de futebol. Ele não consegue chegar hoje parado e lá ele vai romper, ele vai claudicar, ele vai mancar, ele vai sentir dor no lombo no outro dia. Você precisa preparar isso aí. Você precisa preparar. Né? Você precisa preparar. Volta das férias, das provas que agora está acontecendo, galopar esse cavalo, treinar esse cavalo de leve. Condicionamento físico é a palavra. Evita a lesão. Então lá nesse Aras mesmo tem um grupo de animais que eles tomam suplementação. Não para leilão, não para engordar, nem para ficar bonito.
para aguentar o pau. É manter a estrutura dele ali, né? E cada modalidade desses esportes é diferente. É diferente. É diferente de cada suplementação. Um precisa de energia pronta entrega, de amido, e outras, uma já de resistência durante um dia, né? Então, assim, cada um tem um treinamento que é mais leve, um treinamento é mais pesado, né? Então, o ideal é suplementar só os que têm esse nível. Todo mundo quer um pozinho, um produtinho para o cavalo ficar forte, Jair tá nossa grosso, polêmica. quer um produtinho milagroso. Geralmente são os cavalos que não têm tanto potencial. O cara só quer que o negócio fica bonito, né? Bem gordão, bem... E aí, assim, é onde pode ter sobrecarga também, excesso de alguns elementos. Mas tem coisas né? que também é bem nítido, né? Pode, você vê um animal em prova, prova, né? se quiser. Mas você pegar ali, igual, tem animais que você vê ali que na hora da prova ali, o cavalo tá se mijando inteiro. E você fala, então, meu amigo... A vantagem, a Gabi sabe muito disso também, porque a vantagem de você competir em alto nível, hoje, depende da associação das raças, é mais fácil para nós aqui, a BQM, que é do quarto de milha, ela te garante que as pontas das provas vão sofrer exame antidoping. Vão sofrer avaliação. Então, quando você tem um animal que você sabe que ele é competitivo, você vai ficar mais tranquilo, sabendo que você vai trabalhar numa prova justa, que vai ter uma inspeção pós-prova, se der sangue, sem aproveitamento. Depende da ferramenta que usar na boca, já sem aproveitamento, já é desclassificado na hora. Então, assim, a seleção, para garantir a igualdade, que só o cavalo apareça como craque, é muito boa. Então, assim, os animais sabem, que nem, por exemplo, a semana de prova, ou vai vir o congresso pela frente agora, já sabe, olha, antibiótico, anti-inflamatório, que é mês que vem, né? não pode usar já, porque se caso torna-se campeão, né, tem um amigo que foi campeão do ano passado, teve que devolver a fivela, teve que devolver o troféu pela BQM, porque passou a prova, correu doping, é um amigo nosso aqui de Três Lagoas, e ele teve que devolver, por quê? Porque foi testado, por mais que o anti-inflamatório, que é o analgésico, o animal dele tinha dor e não tinha, assim, que blindar essa dor para estar correndo, tinha que poupar o animal. Então, quando você pega instituições sérias, que faz uma competição e vai avaliar esses animais, você fica um pouco mais tranquilo que tem pessoas sérias garantindo que vão tirar a amostra de sangue desse animal para fazer antidoping. Isso no Brasil é difundido. O problema é quando você vai no informal, nessas provas de final de semana, essas competições que não tem, que não são credenciadas, que não são regulamentadas, aí você encontra alguma coisa correndo com base de dor, com base de... Principalmente os rodeios. De medicamentos. Né? Então, assim, mas não tem o que fazer porque elas são informais. Mas existe um bom controle, uma seriedade. Se for pego no doping para essas substâncias, ele fica punido durante 1 ano, igual a Federação Esportiva do Ser Humano. Mas você viu semana passada, retrasada, do cavalo que fez recorde de 3 tambor? Deu 16 e 100, eu falei, não é possível. 16.00, acho que foi 002. Esse aí, com certeza, cai numa malha fina. Né? Mas campeão mundial, cara. Para garantir a seguridade do negócio. Sim. Né? Mas hoje eu acho que deveria pegar mais... o doping. Tem que pegar, eu acho que sim. Porque... não, tem gente... É uma realidade, assim, que tem que ser mais difundido. Assim, tem associações sérias, que nem estamos falando hoje, assim, a BQM pega ali os 3 primeiros, 4 primeiros colocados e faz, né? Então, assim, não é toda a categoria também, mas, assim, é uma coisa que se tende a fazer. Né? Eu acho que é uma necessidade, né? Sim. Com certeza. É uma seriedade, uma confiança a mais, igual você falou, né? Hoje quem também, a gente tem até um juiz aqui perto, é o Zé Rubem, né? Sim, o Zé Rubem é juiz da BQM sim, hoje. Isso. Tá dando uma visita aqui. Ricardinho, também escaliante. São todos veterinários. Eu falo assim, a nossa região está bem forte disso. Até o Zóio, que está fazendo a preparação das pistas. Preparação das pistas. Sim, ele também... cresce muito. A nossa região é quase um Texas, né? Sim, exatamente. de tanto cavalo e tanta... Até eu estava conversando com o João, né? Tem uma novidade, assim... Então, ia tocar nesse assunto, cara. Eu tive uma surpresa, veio ao meu conhecimento, praticamente quase ser inaugurado o Hospital em Dracena. Isso. Um hospital a nível nacional mesmo, cirurgia de cólica, hospital que não temos na região. Assim, o mais perto disso seria Ribeirão Preto, Rio Preto, que faz cirurgia abdominal, né, de cólica. E Dracena está prestes
Eu tive em loco, fui chamado pelo proprietário, um médico veterinário de fora. Dracena, em breve, vamos ter mais um aporte cirúrgico, não só para a cidade, mas para toda a região. E pegar pessoas o Mato Grosso do Sul, Paraná, o Norte, Paraná, tudo. Então, assim, é um projeto muito lindo, está em fase de acabamento. Então, assim, como que é o nome dele? Do dono lá? Pode falar ou não? Pode cortar, né? Então não, depois eu converso sobre isso. Ele quer fazer um negocinho diferente para representar os... Mas dá para falar, dá para cortar aí, né? Falar que vai ter um hospital aí, ou não? Sim. Não, o hospital não tem problema, mas o nome ali... dele, depois uma hora ele vem aí. Sim, outra hora, depois dá para conversar com ele. Eu não vou anunciar o projeto dele, né? Eu não vou anunciar o projeto dele, né? Só falei que tá vindo um negócio aí, entendeu? Que eu já tive lá. Então, assim, falei pra você onde é, mas é bacana. Eu fiquei sabendo e eu tô louco pra conhecer lá. Eu fui pessoalmente, ele me chamou, falou o que ele quer fazer. Conheci, vi as cocheiras, vi o hospital, vi a sala de recuperação, vi tudo. Tá tudo montado. Né? Então, assim, vai ser muito bom. Ele vai operar a nível Brasil. O cara é da USP de Pirassununga. Ele, a esposa dele opera. Só que montar um hospital mesmo, pesado. Então isso é muito bom para todo mundo, né? Financeiramente para ninguém, para ele. Mas pro cavalo é bom. Você tem um cavalo que não consegue ficar de pé, essa internação, você não tem uma internação aqui hoje. Né? Tem que se atender. Agora não, falou, manda lá, no hospital ele tá para te receber a internação. Isso é verdade. Quando a gente precisava de um hospital, tinha que mandar em outro local. Até vocês, veterinários... Sim, não, é pra nós. Não tem o que fazer. Eu falo assim, precisava fazer curativo 24 horas. Ficar num soro 24 horas. Se você ficar lá rodando o cavalo numa cólica 24 horas, ou seja, potrinho que nasce neonato precisa ficar no plasma ali 2 dias. Mas você vai ficar na propriedade que não tem estrutura. No hospital, ele é feito pra isso. Não, isso foi um bom investimento. Então, assim... Pro equino ganha muito, né? Cara, igual... Pro veterinário, nós só repassamos, manda pro hospital que eu tô indo lá. Ou interna esse cavalo. Então, pra gente vai ser isso. Eu vou entregar na mão do hospital. Né? Não que pra mim não vai mudar nada. Mas vai ser bom pra cavalo. Sim, um dos mais próximos aí de hospitais que a gente tem aqui especializado vai estar uns 280 quilômetros, que é Rio 300 Preto, quilômetros, né? Então, assim, além de tudo que você está falando de como é que nós estamos aqui, tem esse hospital também que fomos agraciados. E muitas vezes os animais morrem na estrada, cara, pela cólica ali, que já tá num estresse muito elevado, cara. Não só cólica, como qualquer ferimento, uma fratura, você tem uma porta de talha, ficar um animal suspenso, é o hospital tá pronto para tudo. Aí você imagina, um animal de para amputação, para prótese, tá pronto, você não tem que falar, não tem jeito, porque não temos recurso. Então, nós estamos ao ponto de melhorar isso, tem mais um recurso ainda, entendeu? Tem mais uma opção aí. Então, assim, foi legal, vai ser bem legal. Mas eu comprometo a falar com ele vem aqui, ele fala... Não, vamos trazer. E aí ele... Com certeza, quando ele inaugurar, aí vocês falam de primeira mão, como é que vai ser. Dá pra gente fazer aqui, depois fazer uma visita lá. Com certeza, legal. Então, mas com certeza. Eu não vou, eu só vim... Eu já tô ansiosa. Só fiz assim, aproveitando, vem novidade pra gente aí, né? Que é do ramo, né? Que gosta, né? Lógico, com certeza. Que é uma maravilha. Todo mundo ganha, né? O hospital na cidade... A consorciação, né, ué? Na hora que você precisa, você vai lá, você vai ser atendido. Para os equinos vai ser a mesma coisa. Vai ser para nós, lógico, está mais perto, e para todo mundo que precisar de uma internação, uma intervenção hospitalar para cavalo. Não tinha, agora temos. Eu falo que temos porque eu vi pronto, tá? Então, temos. Só falta inaugurar. Caraca. Eu fui convidado também a participar agora de arrebanhar alguns veterinários e ajudar a difundir. Não sem fins nenhum lucrativo, longe disso, eu nem conheço ele. É só para fomentar. Fiquei muito animado mesmo. Eu gosto de cavalo, cara. então eu fiquei contente só de gostar de cavalo. Coisas realmente tem que ser difundidas ali, conversadas e tudo mais, cara. E proliferar isso daí, né? Com certeza. E mais? Fala comigo, Brado. Fala comigo. O que você quer saber? O que você quer saber? Cara, um dos assuntos que até esse dia eu tava conversando e eu não soube falar com tanta clareza, mas consegui explicar um pouquinho para a pessoa que tinha me perguntado. Na hora que você pega e passa ali para barriga de aluguel, ele vai pegar alguns genes daquela égua, vai passar também alguma parte genética dela, né? Até porque ela tá difundindo aquele animal ali. Gerando, né? Gerando aquele animal. Tem um estudo muito importante sobre isso aí, e assim, sem fim, né? Mas, a grosso modo, geneticamente não tem interferência nenhuma. Uma vez que fecundado, isso aí, o DNA do pai e da mãe, essa fecundação ficou travada. Se é menino ou menina, se é da crina preta, se não é, como é que vai ser, já ficou ali. Ali ninguém muda mais. Né? Geneticamente não muda. Mas, igual a Gabriela falou também, fisicamente, o meio externo muda algumas coisas. Né? Então, assim, a receptora, a barriga de aluguel,
Se desde morfologicamente ela é uma égua pequena e o indivíduo que está sendo gerado é um animal de extremo desenvolvimento não compatível com a estrutura dela, você já tem uma pressão já na gestação ali, limitando o desenvolvimento. E sobrecarga, que é um animalzinho de outra raça colocado numa receptora que, né, que não é, vamos supor, você fazer um cruzamento com os alemães e colocar numa mulherzinha pequena. Então, assim, vai limitar. Equino tem muita dificuldade de ter problema no parto. Só que acontece porque o feto se diminui também, porque ele não tem aquele pleno desenvolvimento. Isso estruturalmente da égua. Né? Então, o que vai passar? Geneticamente não vai passar nada. Só que nasceu convivência. Lógico, habilidade leiteira, habilidade materna. Se é um animal arisco, se é um animal que não tem afeição com o dono, com o ser humano, tem raças que elas são mais amorosas, tem raças que, igual com os cães, tem animais mais arredios, tem animais mais propensos a lidar com o ser humano. Sim. Se é um animal mais arisco, o potrinho nasce, a mãe vê um ser humano, a égua começa a correr, o potrinho começa a correr. Sim. Então, assim, você passa alguns hábitos pós-nascimento. Conduta, a índole, ali é a criação. Igual você nascer hoje na Inglaterra, você vai falar inglês. Mesmo você sendo mestiço. Mas por quê? O meio externo te mudou. Então, assim, a receptora de mau hábito, de má índole, né, de pouca aproximação, de pouca afeição com o ser humano, o potrinho tende a ser mais arisco também. Então, assim, na criação ali, do nascimento à lactação, 6 meses, 5 meses, você pode ter uma interferência sim. Geneticamente não. O que se pode ter interferência na gestação é o tamanho dessa receptora. Sim. O tamanho, né? Esse ambiente ali onde ele foi gerado. Sim. Se é um animal mais robusto, um animal mais estruturado, se é um animal mais apertadinho, né? Então a gente tem uma dificuldade. Hoje as pessoas que fazem cruzamento de corrida, no quarto de milha de corrida, eles não aceitam. Eu tenho um cliente de central de reprodução, Jordânia, eu preciso comprar éguas receptoras. Você sabe a minha exigência. Só éguas grandes e estruturadas. Meus clientes não aceitam transferir embrião em éguas pequenas, pelo nível dos animais que eu mexo. Né? Então, existe essa seleção, mas fisicamente por causa do desenvolvimento uterino. Né? Sim, é o que a Gabriela explicou. O que aconteceu na vida dela. Aconteceu isso. O potro era muito grande para a égua. E teve que encerrar já isso aí. Os músculos dele também é um animal que muita musculatura. Ele demanda uma quantidade leiteira muito grande. E aquela égua é de uma espécie ali, SRD, sem raça definida, que ela produz ali 3 litros por dia, estava bom para a espécie dela. E o animalzinho que é extremamente musculoso, e precisa de mais. Ele precisava de 10. Então tem uma sobrecarga muito grande. Então hoje se procura-se uma relatividade muito importante. Não é que vai transmitir. Não vai transmitir habilidade nem nada, porque geneticamente o animal já está... Quando se coloca o embrião pronto, ninguém interfere geneticamente. Mas os meios externos que podem interferir são de desenvolvimento e ali um costumezinho na lactação. Né? De uma égua brava, de uma égua que não deixa comer o coxo, uma égua que não encosta, uma égua só fica correndo no meio do mato e uma égua carinhosa. Todo mundo sabe que uma égua mais mansa, quando encontra com o potrinho começa a encostar também. Ela começa a comer ração, o potrinho começa a comer. São hábitos que ali na convivência passa. Se você tem uma égua receptora que ela tem um desvio de comportamento, por isso foi colocado como receptora, ela não é indicada nem para receptora. Se ela não tem nem manejo, e aí é para receptora porque não serve para mais nada. Você já sabe que para ser mãe, amigão, você vai ter uma dificuldade, pensando na qualidade desse bicho. Sim. Então interfere no meio externo, na criação e no desenvolvimento. Agora, geneticamente não interfere. Não passa nada, é blindado geneticamente. Não, bacana. Ô, Brasa, teve uma vez que a gente foi na propriedade do Rock e o Rock tinha uma égua lá bem complicada que ninguém conseguia fazer ela fecundar ali, né? Então ela sempre abortava. E você foi um dos caras que conseguiu fazer por vários tempos, por uma recorrência de tempo ali, você conseguiu fazer com que aquela égua emprenhasse, né? Fala pra nós um pouquinho dessa técnica também que você usou. A técnica maior, podia chamar para si essa técnica, mas não é verdadeira. A técnica é paciência, insistência, persistência e acertar os pontos que está errando. Às vezes chega o veterinário e faz uma mirabuloso, né? Uma situação mirabulosa. E às vezes o animal não... Eu falei, só o estresse me atrapalha.
Animal com dor, já a chance de aborto é muito grande, ou de nem fecundação. Esses dias eu fui desafiado a uma égua que não emprenha também, de uma veterinária que falou, olha, eu trabalhei lá, a proprietária falou que eu não dou conta, quer que você vai lá. Eu falei, me passa o histórico. A égua corre com dor, a égua vai para a prova bloqueada com dor. Dor é o principal fator para que ela não vai ficar gestante. São substâncias do estresse, do cortisol elevado. Então, aí você entra como naturalista e fala assim, eu preciso acertar a dor dela. Não, eu quero assim mesmo. Não tem jeito. Você pode correr com dor, mas na reprodução você não consegue. Entendeu? No caso desse animal que você citou, era um animal que precisava de um pouco mais de paciência, de acertar um ciclo estral, de acertar os níveis de hormônio muito baixos. A gente fez um hormônio, suplementou o hormônio dela, que ela estava, o estrógeno, ela não tinha um pico bom, mas aí a gente faz o que é básico, acerta e aí consegue resultado. Mas acerta de parte fundamental, de parte basal, não sei se você consegue entender. Essa é a grande sacada, não é, o pulo do gato eu não vou falar. Não, eu estou falando que qualquer um que falar o pulo do gato, hoje, inclusive esses nossos assuntos e outros assuntos estão livres para todo mundo saber. Hoje o conhecimento é extremamente difundido. A questão de juntar tudo e colocar em prática, eu acho que é o segredo da situação. Então é um conjunto de medidas. Se eu chegar num ambiente de uma égua que ela não emprenha, o pasto dela é um sol escaldante, ou a grama não é nem a mínima do equino, sal não tem, vermífugo não tem, vacina não sabe o último dia que fez, eu não tento nem pôr a mão na égua. Vamos acertar primeiro a vacinação, a parte hormonal, nutritiva, para a gente ter a cereja do bolo, que é o produto final. Não adianta não é extrativismo vir, eu quero que ela faça, tá magra, eu quero que ela... Eu tenho várias aversões a proprietários que eu quero... Aconteceu esse ano, olha, imprensa, eu vou lá e falo, olha, dá 6 meses para ela, que ela ganhar uns 200 quilos, eu volto aqui. E eles ficam revoltados com isso, porque eles querem extrativismo. Eu falo, não, ela não tem score para ser mãe. E aí, deixo de fazer. Antes do começo, eu até faria alguma coisa, porque eu precisava um pouco do recurso. Hoje, eu comecei a empinar a carroça. Porque é a verdade. E o melhor que eu posso fazer para aquele animal é dar mais pasto para ela, dar mais comida, acerta a vermifugação, acerta a vacinação. A hora que ela estiver vivendo bem, a gente tenta arrancar alguma coisa dela, de, sei lá, produzir para você, um animal para você vender. Mas acerta, dá o mínimo para ele. Dá o mínimo. E aí o mínimo, é o que eu vou... Desde o começo eu falei aqui. O mínimo ainda está comprometido. O que é de base ainda... Não tem como avançar e explicar técnica nova se eu não falar para você que cavalo tem que comer Tifton, tem que comer grama de cavalo. E tem gente dando braquiária para cavalo. Então... Fica difícil, então, eu prefiro muito mais acudir e dar treinamento como não ter cólica do que pegar R$1.000 do atendimento de cólica e o cavalo sofrer. Então, você está jogando contra o seu time mesmo. Eu falei, não, eu gosto de cavalo. Eu gosto de dinheiro também. Mas eu gosto de cavalo. Então, assim, seriedade. Seriedade. Então, eu tento falar pro cara, olha, não faz, porque se você fizer, você vai ter que chamar eu. Mas seria eu... Essa é a conduta. Conduta na sala de aula, na aula de matéria de equinocultura que fui convidada da Unesp, é sempre pensando na base. Olha, não faça isso, que isso você vai ter que gastar com o veterinário, você pode perder o animal. Sim. Não, olha, como fazer melhor, como lavar o estômago de uma forma mais eficaz. É de não deixa acontecer isso, por favor, não deixa. Não deixa ele sentir dor. Não expõe o seu bicho a isso aí. É esse lado que é o lado que é uma prevenção, né? Uma prevenção. Eu falo assim, que o veterinário ele tem que começar também com o manejo, ensinar isso... Porque o tempo todo vai usar veterinário. Desde para manejo, desde quando uma coisa mais de urgência. E você não pode deixar mais acontecer na urgência, né? Não. Em maioria dos casos, chama veterinário mais para quê? Urgência. A maioria está sendo. O que a Gabi falou agora é uma coisa que eu queria que ficasse sendo bem pontualizado mesmo. Bem anotada. Minha esposa está gestante de 7 meses. Que maravilha, cara. Meus parabéns, brother. Obrigado. Parabéns mesmo. E essa semana nós vamos fazer um cursinho, acho que pela Unimed, para esses primeiros contatos de como ser pai e tal. Todo dono de cavalo tinha que ter esse primeiro contato, antes de ter um cavalo, de como é que cuida. Não tem que chamar o veterinário para tudo. Ele tem que saber o que é bom, o que pode, o que não pode comer. O dono, o tutor, que a Gabriela disse aqui. Deixando a inserção para médicos e ocorrências extremas. Mas ele tem... Porque evita um monte de coisas, de problema... Só que tem gente que acha que ter um cavalo é ter ali de qualquer jeito. Ele tem que saber, ele precisa ser orientado, ele precisa saber na hora da dificuldade o que se faz, o que pode, o que não pode.
Eu acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, se nós, seres humanos, nós já se preparamos para uma novidade, uma etapa nova, que nem dono de cachorro também, precisa ser preparado. Ó, a casa, o espaço, brincadeira, vacinação. Para cavalo, não é diferente. Você tem que ter esse preparo. Você tem que saber o que você está lidando. Saber dos custos, do jeito... Que animal que não aguenta dor, animal que sofre demais por causa do machucadinho, animal que fica estressado se ele não brincar, se ele não andar. E tem gente que quer tratar ele dentro de um fechado 10 anos seguidos. Então, assim, aí você vai virar uma bomba, né, de problemas com esse animal. E aí o dono tem que ser preparado. Então, eu acho que tinha que preparar mesmo... muito conselho, muito... Vai procurar saber antes de ter que todo dono precisa, pelo menos, de uma emergência básica de criação. Ele tem que ter. Precisa ter. Ele precisa saber fazer um medicamento, pelo menos um analgésico, porque o animal dele é um sofredor, e ter um veterinário de suporte para ele. Intervenções e acidentes sempre vão ter. E a gente evita para que elas não tenham. Até a construção de um aras, ele tem que ser moldado para a forma de evitar acidentes. Não para dar lucro para o veterinário nem para o hospital veterinário, mas para evitar o acidente. Desde a forma da cocheira, o tipo de cerca, tipo de ambientização. O tamanho da cocheira também. Tamanho da cocheira, limpeza do piquete, limpeza do pasto, para evitar o acidente. Se a pessoa sabe disso, tem tudo isso aí. Isso é já difundido. Como fazer um piquete, qual é o tamanho, qual é o espaço que precisa, de quanto sombreamento precisa, qual é o estresse, qual é o nível de movimentação desse animal. Água, cavalo não gosta de água suja, coxo pequeno com água fluente sempre. Limpeza, uma limpeza de coxo de cavalo é diferente de limpeza de coxo de boi, né? E o confinamento está usando muito hoje limpeza de coxo diária, e do equino seria muito mais. Um pouco menos de água que ele bebe, ele converte tudo menos aquilo de nutrientes que você está ingerindo por causa da qualidade da água, e não converte nada. E isso, às vezes, o segredo é na qualidade da água. Então é um conjunto de medidas aí que os equinos... Seria melhorar aí a criação, a evolução de tudo aí. Eu acho que tem que investir na base. Com certeza. Eu também certeza, eu concordo plenamente. Ô, Brasil, uma palavra aí, um conjunto de palavras de motivação aí pro pessoal que está nessa área, o pessoal até que quer saber também sobre entrar na área. Queria falar um pouquinho antes, já considero, sobre um pouco da minha área, que é a vermifugação. Tive em Botucatu e fui pedido para falar sobre isso. Sim, óbvio, então vamos falar. Então aí vocês dão depois vocês veem como está o volume, vocês cortam outras coisas, mas isso que eu vou falar agora é importante. Tá, vamos lá. Bem importante. Pode falar aí. Pode falar. Eu fui convidado a participar da Semana do Cavalo em Botucatu, na Unesp Botucatu, e que todo dia se falaria de uma fase de vida do neonato ao campeão. Esse era o tema do simpósio deles durante uma semana. Eu, como faço doutorado na Unesp Botucatu, e trabalho com parasitologia, fui convidado a falar da parte de parasitologia nos equinos. Então, eu fui o último dia, porque falaram de tudo, desde inseminação, quando começa, aí tem o dia que o potrinho nasce. Cada dia tinha um profissional da área falando do neonato, dele dentro do ventre da égua, como melhor tratar, até ele ser um campeão. E a vermifugação ficou por outro dia. Ali eu ouvi palestras da empresa de ração, que existe a tecnologia de ração alto nível, de suplementação de alto nível, de ortopedia de alto nível, de recriação de alto nível, de tudo que você imaginar. E precisava de um gancho para falar de vermifugação. E a vermifugação, nos equinos hoje, ela entra em que ponto? Não adianta nada eu dar ração de alta qualidade, cara, de esporte, feito de uma tecnologia... Vamos supor, extrusadas, que é cozida, que tem uma biodisponibilidade maior no intestino, no trato gastrointestinal. Não adianta nada eu ter um bom veterinário de reprodução para fazer um potro top, com a ração top. Não adianta nada eu ter um cara que recria muito forte e um dentista top para acertar os dentes, mastigação, se eu não der o vermífugo para o animal. Olha. Por quê? Porque o vermífugo trata, no trato intestinal, onde o intestino delgado é o responsável pela absorção de nutrientes. O animal, quando está infectado, ele cria uma colite, ele blinda a capacidade de absorver nutrientes no intestino. Blindando, esse nutriente que entra pela boca de alto nível, ele sai nas fezes de alto nível. Porque a capacidade de absorver nutrientes está comprometida pelo parasita. Então não adianta ela dar uma ração cara, melhorou a boca, melhorou tudo, capim top, se o único órgão de eleição que faz assim do nutriente oferecido pelo proprietário, seja ele de alto nível, o órgão que faz a captação está comprometido. Ao ponto de estar tão comprometido que nem água mais absorve. A água sai nas fezes e vira diarreia. Aí fala, está com diarreia, é verme, é parasita. Por quê?
nem água está absorvendo, nem líquido está absorvendo, está saindo nas fezes. Quando nem líquido está absorvendo, quanto mais macro e microminerais. Então não adianta nada dar coisa boa na boca se o seu animal não tem condição de extrair. Não adianta você levar o seu cavalo num piquete de Tifton, excelente, adubado, com alto nível de proteína, com a ração de alto nível de tecnologia, se o órgão que capta a molécula, os macros e micros minerais está deficitário. Olha. E é onde o vermífugo entra. Ele entra para tratar o intestino delgado, o sítio de ação dele, onde estão os parasitas, desinflamando esse intestino, você não vê. Carrapato todo mundo trata porque vê. Os parasitas gastrointestinais, os endosparasitas, ninguém vê. Mas você vê na onde? Na saúde do animal. 95% dos prejuízos causados pelos parasitas não são perceptíveis aos olhos. Mas às vezes o animal era para ser grande e não foi tão, porque não desenvolveu quando novinho, tudo que comeu. Mas eu dei alimento bom, mas ele não tinha saúde para captar aquilo, porque estava parasitado. Ele não foi grande o suficiente, ele não foi um atleta top que seria, mas o parasitismo foi minando ele durante o tempo todo. Ele nunca foi um atleta de alto nível, você nunca viu ele o que era para ser por causa de um vermífugo mal dado, ou pela falta de estudo, ou falta de administração. Porque o animal teve, ao longo da sua vida, dificuldade, deficiência em absorção de nutrientes. Então, é melhor você tratar o animal com um antiomítico adequado, um vermífugo adequado, e der um capim de baixa qualidade, mas ele extrai tudo daquele capim, do que você der um capim de alta qualidade, uma ração de alta qualidade, e ele está com o gastrointestinal comprometido. Ele vai fazer baixa ou pouca ou quase nenhuma absorção. Então, o meu apelo à vermifugação consciente, ao apelo à área de atuação e pesquisa que eu estou destinado hoje, a minha frente de pesquisa, a minha linha, é essa como uma situação que não é nova. Uma situação assim, isso é antigo. Dá uma pasta para cavalo. Uau! Ainda funciona? Tem resultado? Com que frequência eu faço? Qual é a época do ano melhor para se fazer? Se eu tenho pouco recurso, eu quero fazer 1 ou 2 vezes no ano, eu não tenho dinheiro para comprar, qual é o momento? Tem época do ano que acomete mais ou menos? Tem estudos provando qual seria a época. Tem fases da vida que eles são mais acometidos? Sim. Saber o ciclo também, né? Então, tudo isso seria um grande incremento na criação de equinos para todo mundo. Isso daí seria um grande incremento. Não adianta você ir lá na veterinária e comprar aquela ração mais cara. Se o seu cavalo estiver comprometido, eu vou falar que ele vai ter fezes cara, porque vai sair tudo, não absorve. Não absorve. Então temos que tratar a maquinária de absorção de nutrientes, que chama intestino delgado no equino. Sim, interessante, eu tô assim, eu fiquei... E o que eu deixo de estímulo começou comigo com sonho e paixão, então eu tenho focado, meu sonho e paixão até o dia de hoje, estudo só numa espécie. Acho que foco, paixão e dedicação, o resultado acontece, paciência também, e ter uma linha bem fundamentada, não atrás de candices, crendices, algumas outras coisas que ouviu falar. Não, pega, prova, estuda, vai, corre atrás, ouve, procura se inteirar, e fazendo isso, assim, falando como ser humano e como os animais, todo mundo agradece. Melhora todo mundo, como pessoa, e os equinos também, tenho certeza que vai ganhar bem-estar animal. Né? E o que é a fé na sua vida? Fé? A fé. É acreditar naquilo que não se vê. Olha. Em Jesus Cristo. Sim. Mas acontece, tem e age. E nós temos que ter fé que as coisas têm que dar certo e acreditar naquilo que não se vê. Mas nós sentimos e acontece. E a benção veio, hein? A benção veio. Sempre vem. Ela sempre a benção veio. Que eu lembro de algumas conversas que a gente teve. E hoje você falando aí que sua mulher está grávida. Não podia gerar. 19 anos tentando, não podia gerar. Olha. E olha a como bênção que você recebeu, cara. Vocês receberam, né, cara? Impressionante. Deus é maravilhoso, cara. Muito. Que bacana. Bom demais. Brasa, agradeço demais, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Abençoe. Agradeço o convite. Amém. Daqui então. Todos nós, cara. Agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade de você participar, vir trazer esse conhecimento para a gente também transmitir aí para os telespectadores aí e auxiliar também a gente com esse conhecimento, mostrando, né, tendo as bases, os pilares para cada tipo de setor e até para quem não conhece, ter uma base e saber e adquirir esse conhecimento também, cara. Então, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Por compartilhar alguma coisa, né? Que a gente já passou. E aí vai somando. Cada um vai trazendo um pouco aqui. Forma-se uma Barça aí digital, né? Com todo o conhecimento. Com certeza. E vão agregando, né? Você vai agregando. Obrigado, Gabi, também pela sua presença. Agradecer também os nossos patrocinadores, 153, a Vaqueiros e a Toro Louco. E até breve. Cara, porque o agro é pod, o agro é tech, o agro é tudo. Tamo junto.